Diga outra vez, sobretudo. Dá um grito aí de legendário, mas sobretudo. Agora vamos combinar, gente. Sobretudo, o que é, Valtinho? É sobre tudo. Tudo é tudo. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um bacharel, não precisa ser um erudito para decifrar o que está escrito. Sobretudo é sobre tudo. Trabalho, Deus domina. Finanças, Deus domina. Vida afetiva, Deus domina. Saúde, Deus domina. Sonhos, Deus domina. Propósitos, Deus domina. Relação familiar, que é simples e não é complicada, Deus domina. Por que às vezes as coisas então fogem do nosso controle? E nós deixamos de viver o que Deus tem para nós vivermos. Porque preste atenção, quem limita as nossas conquistas não é Deus. Não é Deus que diz para você assim, Gade, ó, você vai até aqui, tá? Daqui para frente você não vai. Quem limita as nossas conquistas somos nós mesmos. Deus disse para Abraão assim, Abraão, olha tudo que você está vendo aí. Tudo. Até onde os seus olhos encontrarem. Até onde a sua visão chegar. Tudo isso eu vou te dar. Deus está dizendo isso para você nessa noite. Até onde a sua visão chegar, Deus está pronto para te entregar. Qual é o tamanho da sua visão? Até onde você é capaz de enxergar a sua família, a sua vida financeira, a sua saúde? Talvez você diga assim, poxa, eu não tenho capacidade, mas não se trata de nós termos capacidade. Se trata de nós andarmos em obediência a Deus. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue na sua força. Ainda que a gente tenha um forte aqui, né? Cadê? Capitão Fábio. Subcapitão. A nossa força é limitada. Ele está ali também, a outra ali, ó. A gente não chega onde Deus quer que a gente chegue, pessoal, na nossa força. Quantos naufrágios nós já tivemos? Casamento, filho, negócio, finanças, amizades. A questão é o nosso alinhamento com Deus. A nossa intensidade com Deus. Você é tão intenso para trabalhar, você é tão intenso para estudar, você é tão intenso para conquistar aquilo que você se propõe a conquistar, é verdade ou não é? Poxa, a vida desse homem aqui que nos recebe, eu já conheço a história dele. Passava a noite viajando para vender carne em outro lugar, para buscar carne de um lugar, rodava. Quem nunca deixou de dormir, rodar a noite, uma noite, 2 noites sem dormir, acordado, para fazer um sonho, para fazer um dinheiro, para conseguir conversar com alguém. Não é, Marcelo? Agora, por que às vezes para Deus nós não somos intensos? Por que para Deus às vezes é a metade? Por que às vezes para Deus é o pouco, é o que sobra? É o que eu me permito viver. E a gente compartimentaliza, essa palavra não. Compartimentaliza a nossa vida. Fala assim, ó, Deus cuida disso. E aqui eu cuido, e aqui eu cuido, e aqui eu cuido. E às vezes para muitos Deus é isso aqui, uma reunião de terça-feira, que é maravilhosa. Para outros Deus é uma reunião de domingo na igreja. Mas Deus quer tudo. Vamos falar juntos? Deus quer tudo. Amanhã, quando você começar a trabalhar, o seu dia é de Deus. Aleluia. Quando você for encontrar com a sua esposa hoje à noite, a sua noite é de Deus. A sua semana é de Deus. O negócio novo que você precisa fazer é de Deus. A conexão nova que você precisa fazer é de Deus. O sonho que você está no seu coração é de Deus. A Bíblia diz que Deus governa sobre tudo.
Deus governa sobre tudo. Eu quero te mostrar uma história na Bíblia. Vou ler aqui rápido para você. Não vou demorar não, tá, pessoal? A história de um profeta que se chamava Eliseu, que se encontrou com um rei que se chamava Joacás. Tá bom? Essa história está relatada no segundo livro de Reis, no capítulo 13. Um profeta que se chamava Eliseu se encontra com um rei de Israel, um homem poderoso, que se chamava Joacás. Eu vou ler 4 versículos para você e vou contextualizar a história para você entender o que estava acontecendo. Estando Eliseu, versículo 14, quem quiser me acompanhar, 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. Eu quero que você preste atenção em algumas palavras, essa é a primeira palavra, quero que você repita comigo. Toma um arco e flecha. Vamos falar todo mundo junto? 1, 2 e... Toma um arco e flecha. Toma um arco e flecha. E ele tomou o arco e flecha. E disse o profeta ao rei: retesa o arco. Vamos falar juntos? Retesa o arco. Outra vez. Retesa o arco. Retesar você sabe o que é, né? Me ajude aí. Me ajude aí hoje à noite. Vamos retesar o arco. Deixa eu ver, Gato, você retesando o arco aí. Esse arco seu não vai para lugar nenhum, rapaz. Retesa o arco. Põe pressão no arco. Retesa. Puxa ele. Tá? Eliseu diz assim, pondo as mãos sobre as mãos do rei: abra a janela para o oriente. Ele abriu e disse mais a Eliseu: atira. E ele atirou aquela flecha. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. O profeta diz: porque ferirás os sírios até os consumir. Preste atenção nisso. Deus tem para você uma vitória completa. Amém. Diga aí para quem está do seu lado: Deus tem para você uma vitória completa. Diga para outra pessoa aí: Deus tem para você uma vitória completa. O profeta disse para o rei o seguinte: você vai ferir os sírios até você acabar com eles. E aí o profeta dá uma outra orientação agora. Diz assim: toma as flechas. E ele as tomou. Atira contra a terra. E ele feriu a terra 3 vezes. E o homem de Deus, o profeta, se indignou, dizendo: você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes, mas porque você feriu a terra só 3 vezes, a sua vitória não será completa, a sua vitória será parcial. E eu quero dizer para você nessa noite, que muitos de nós estamos tendo na vida vitórias parciais, porque está faltando intensidade espiritual. Entenda isso. Você é um homem intenso. Você subiu aquela montanha. Você conquistou o seu diploma. Você foi atrás e vai atrás do que você quer. Mas preste atenção nessa história. O rei passava por um momento dificílimo na vida dele. O exército da Síria era muito mais poderoso, era muito mais bem armado, uma força bélica descomunal. Eram mais de 200 mil homens. Israel estava perdido, sem a menor chance de ganhar da Síria. A Síria naquele momento era a bola da vez. Quantas vezes a gente se sente assim? A gente se sente inferiorizado, a gente se sente menor, a gente se sente incapaz, a gente se sente pequeno.
E aquele profeta aquele rei vai se encontrar com um profeta. Um profeta famoso, que se chamava Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu já estava no final da carreira dele. 70 anos, 70 e poucos anos. E ele estava doente. E ele iria morrer daqui a pouco. Se você ler o texto, você vai ver que na sequência Eliseu morre. Mas mesmo assim aquele profeta tinha uma mensagem de Deus para aquele rei. Ou seja, ele permitiu buscar do céu a vontade de Deus para aquele rei. E a vontade de Deus para aquele rei é que ele tivesse uma vitória completa. E o rei chega perto daquele profeta e começa a chorar. Chorar, chorar, chorar. E ele fala assim: carros de Israel e seus cavaleiros. Porque o profeta estava velho, o profeta estava doente. Você já chegou num momento na sua vida que você olha para fora, poxa vida, os outros tempos é que eram melhores. O passado é que era melhor. Quando era outro governo é que era melhor. Quando a economia funcionava daquele jeito é que era melhor. Quando não tinha isso tudo aqui nesse lugar que era melhor. Tem gente que se prende ao passado na vida. Se torna gente nostálgica. Ah, quando eu vivia lá na casa do meu pai. Ah, quando eu vivia no interior. Ah, quando eu tinha isso. Ah, quando eu tinha aquilo. Hoje não. Sabe, a primeira coisa que você precisa ser intenso é esquecer do passado e viver o dia de hoje. O dia de hoje é o melhor dia para a sua vida. É a melhor idade que você tem. Sabe qual é? É a idade que você está hoje. Não adianta você ficar se lamentando daquilo que você perdeu. Não adianta você ficar se lamentando daquilo que passou. Não adianta você ficar se lamentando daquilo que por acaso não tem mais. O rei chega para o profeta e diz assim: poxa, aqueles tempos que nós éramos um exército poderoso, aqueles tempos que nós tínhamos um armamento bélico bacana, aqueles tempos que nós dominávamos sobre todo mundo, aqueles tempos eram bons, né, profeta? Agora você está velho, você está doente e eu estou acabado. A Síria vai acabar comigo. Intensidade espiritual significa você focar no presente e dizer para você mesmo: eu estou vivendo a melhor época da minha vida. É o seu melhor dia. Diga para quem está do seu lado: é o seu melhor dia. O seu melhor dia é hoje. Você pode estar debaixo de um furacão, você pode estar debaixo de uma tempestade, mas se você está com Deus, você está vivendo o seu melhor dia. No seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida financeira, espere, porque algo vai acontecer. E aquele profeta começa a dar uma ordem, sem sentido nenhuma, para aquele rei. O rei chega choroso, o rei chega lamentando, o rei chega reclamando. E ele fala assim: pega um arco e flecha. Deus está dizendo para você nessa noite. Sabe o que Deus está dizendo para você? Vai à luta comigo. Não vai à luta sozinho. Porque se você ver o texto, você vai ver que o rei retesou o arco e de repente o profeta colocou as mãos dele sobre as mãos do rei. Coloque as mãos sobre a mão de alguém. Deixa eu ver. Esse, assim, ó, em cima da mão. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer segurar na sua mão. Deus não vai te deixar sozinho. Mas é uma escolha sua. É uma escolha sua. Muitas vezes nós nos colocamos sozinhos. Nós viramos para Deus e falamos: deixa Deus, essa parada eu resolvo. Essa situação eu dou conta. Esse problema aqui é comigo. Ou seja, o profeta colocou as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o Oriente. Era onde ficava a Síria. Encara o problema. Chega de esconder o problema debaixo do tapete. Chega de não resolver aquela parada que você sabe que você tem que resolver. Chega de se esconder. Chega de se omitir. Nós somos homens, gente. Homem não foge. Homem enfrenta. E ele disse para aquele rei: abre a janela para o Oriente. O Oriente é onde ficava a Síria. O profeta está dizendo para o rei: encara o seu problema. Conversas difíceis fazem parte da vida.
Boas resoluções fazem parte da vida. Mudança faz parte da vida. Quem sabe alguns, Deus está falando, você precisa ter uma conversa séria com seus filhos. Você precisa ter uma conversa séria com você mesmo. Parar de se enganar. Você precisa ter uma conversa séria com seus sócios, com amigos. Parar de querer ficar agradando todo mundo e se posicionar. Intensidade fala também de posicionamento. E o profeta diz para ele, retesa esse arco seu. Retesa esse arco seu. Né? Esse movimento de... Eu tenho 5 filhos, 6 netos. E outro dia eu peguei meus netos mais velhos, os 2, Arthur e Gabriel, que têm 60 anos. Fiz agora em maio 60 anos. Fui para o shopping com eles comer um hambúrguer. Onde que eu parei o carro? Na vaga de idoso. Eu quero todos os meus privilégios. Eles são muito sagazes, né? Falou assim, vovô, você é idoso. É por isso que eu parei o carro aqui, já tem até um registro da prefeitura. Falei, mas você não é velho, vovô. Aí os 2 começaram a discutir entre eles, um de 7, outro de 5 anos, Flávio, os filhos do Lucas. Falei, vovô é velho ou vovô é idoso? Eles resolveram convencionar, acho que para não me entristecer, falaram assim, vovô, você é idoso. De acordo com a lei, você é idoso, mas você não é velho. Eu perguntei para o Gabriel, que falou comigo, mas quem é velho? Falei, velho é o Papai Noel. E depois o Gabriel deu uma tirada que eu achei impressionante. Ele falou assim, vovô, você prefere o tempo agora com a gente? Ou você prefere quando você era criança? Eu falei, onde esse menino tirou essa pergunta? Você prefere o tempo agora com a gente, vovô? Que você é vovô, que você é velho, entendeu? Ou o tempo em que você era criança? Você já se fez essa pergunta? Se você prefere estar em outro tempo que não o tempo que se chama agora, hoje? Eu falei para ele, Gabriel, eu prefiro hoje. Hoje eu tenho meus netinhos, tem você, tem o Arthur. No tempo que eu era criança, nem seu pai existia ainda, que é meu filho. E aquele profeta manda o rei atirar, e ele passa no primeiro teste, de atirar a flecha pela janela. Depois o profeta dá uma outra ordem igualmente estranha, dizendo assim, pega uma flecha e atira no chão. Vamos repetir? No chão. Pega a flecha e atira no chão. Agora, nós somos homens, nós somos lógicos, nós somos racionais. Faz algum sentido isso? Faz algum sentido? Pergunta para quem está do seu lado. Faz algum sentido? Eu vou te perguntar algumas outras perguntas. Faz algum sentido você ler a Bíblia? Faz algum sentido você se batizar nas águas? Faz algum sentido você ir à igreja aos domingos, levar a sua família? Muitos dizem que não. Isso é coisa de religião. Isso é coisa que tanto faz como tanto fez. Porque para Deus as coisas não têm que fazer sentido. Para Deus o que precisa é nós andarmos em obediência ao que Ele quer. Nem sempre o que Deus tem para a sua vida vai fazer sentido. Mas ainda assim nós precisamos aprender a obedecer. E aquele rei pega a flecha, como aquilo não fez muito sentido, ele perdeu o momento. Ele perdeu o momento. Ele perdeu o seu nome na história. Ele perdeu o momento de conquistar os seus sonhos. Não faz nenhum sentido. A Bíblia diz que ele atirou 3 vezes. E o profeta fica indignado. Essa é a palavra que o texto usa. E o profeta não dá dica, o profeta não dá orientação. O profeta não fala assim, segura aí porque ó, tem uma pegadinha aqui, tá? Muitas vezes é o que Deus faz conosco. Sabe o que Deus faz conosco? É o que Lucas perguntou aqui, ó. Quem quer se batizar?
E você pensou com você mesmo, esse trem de batismo não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque sabe quem mandou você se batizar? Jesus. E às vezes pequenos desalinhamentos espirituais faz com que o governo de Deus não venha sobre a sua casa. Porque Ele governa sobre tudo, mas Ele respeita a sua autoridade. Deus é tão bom com você que Ele respeita a sua autoridade. Quando você fala para Ele inconscientemente, aqui não, Deus, aqui quem manda sou eu. Ele deixa você mandar. Ele deixa você dar com os burros na água, nos seus negócios, na sua sociedade, na sua saúde, nas suas finanças, nas suas emoções, na sua existência, nos seus anseios pessoais, para você lá na frente falar assim, poxa vida, eu devia ter prestado mais atenção em Deus. Eu devia ter sido mais intenso naquilo que Deus tem para a minha vida. O rei atira 3 vezes no chão. A Bíblia diz que o profeta fica indignado. Parafraseando o texto, ele diz assim, porque você foi parcial na sua ação, porque você foi fraco na sua ação, porque você não foi intenso na sua ação, a sua vitória sobre os sírios vai ser uma vitória parcial, enquanto eu tinha para você uma vitória total. E se você ler o final da história, foi exatamente isso que aconteceu. Não importava qual era a conta do banco, não importava qual era o número de soldados naquele exército, não importava qual era a força de ataque daqueles exércitos do Sírio ou de Israel. O que importava naquela hora era aquele rei entender que ele estava recebendo uma direção de Deus. E ele foi obediente. Só que ele foi obediente pela metade. Essa noite eu quero orar por nós. Que você é um homem obediente. Diga para quem está do seu lado, você é obediente. Você é um homem de fé, pode dizer para ele. Você é um homem de Deus. Mas eu queria que você ficasse de pé, se você puder. Porque o desejo de Deus é que essa música que nós cantamos aqui, ó, cadê o nosso Luiz aqui, ó? Mais de ti e menos. Não fique, querido, não fique sendo parcialmente obediente a Deus. Com Ele é tudo ou nada. Há muitos anos na minha vida eu escolhi tudo, entregar a minha vida para Ele. E é por isso que eu estou casado, completar 40 anos que sou casado. E é por isso que eu tenho dos meus 5 filhos, 3 que são pastores. E é por isso que eu cheguei aonde eu cheguei, pela minha virtude, pela minha capacidade. Ah, se você conhecesse a minha história. Pode ir na igreja que eu vou te apresentar a minha história. Porque um dia eu disse, Deus, eu quero obedecer o Senhor em tudo. E quer mais uma dica? Vai ser difícil. Diga para quem está do seu lado, vai ser difícil. Porque Deus vai te pedir coisas que você vai achar que você não precisa. Que você maneja bem aquilo, que você dá conta de resolver aquilo. Mas lembre-se do primeiro versículo que nós lemos em Salmo 119. Deus estabeleceu o seu trono nos céus e Ele governa sobre tudo. Tudo. Mas às vezes a gente diz assim, Deus, deixa que aqui eu resolvo, tá? Aqui é com o papai, aqui papai dá conta. E quantas vezes a gente percebe que a gente não dá conta. Essa noite eu quero orar por você.
tudo. Diga para quem está do seu lado, é tudo. Tudo. Diga mais uma vez aí, tudo. Tudo. Será que você pode falar com uns 3 ou 4 aí? É tudo. Deus te permita ir a um lugar e a viver uma experiência. Você entenda que Ele está governando sobre tudo. Salmo 91, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. E direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. O tudo te dá paz. O tudo te dá tranquilidade. O tudo te tira a ansiedade. O tudo te tira a preocupação. Não é que você vai ficar deitado na rede, deixando a vida passar, não. Você vai trabalhar, e vai trabalhar muito. Mas você vai saber que existe um governo sobre a sua vida, que esse governo é de Deus. E se você estiver alinhado com Ele, os céus estão abertos sobre a sua vida. Nós podemos declarar isso nessa noite? Você vai levantar suas mãos e vai dizer comigo assim: céus abertos, Pai, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre a minha existência. Céus abertos, Pai. A partir dessa noite, tudo é teu, Pai. Ajuda-me a andar em obediência, em intensidade espiritual. Nada menos do que isso. No nome de Jesus. Pai, eu oro por cada homem aqui nessa noite. Cada vida tão preciosa, tão importante, cheia de sonhos, de decepções, de esperança e de fraqueza. É esse misto de alegria e tristeza que o Senhor nos permite viver e experimentar. Eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo agora mesmo fale no coração de cada homem aquilo que precisamos entregar, aquilo que precisamos obedecer e que estamos guardando, aquilo que achamos que é da nossa conta e o Senhor quer governar também. Ajuda-nos a Te entregar. Ajuda-nos nessa noite a nos rendermos, porque o Senhor mesmo disse: aquele que entregar a sua vida vai ganhar. Aquele que perder vai achar. Que o Teu reino funciona diferente. Ajuda-nos, Pai, a tomarmos decisões, não de acordo com aquilo que vemos no mundo, mas de acordo com aquilo que está escrito nos céus. Porque os céus governam sobre tudo. Em nome de Jesus. Amém.